Boa noite, igreja. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Deus é maravilhoso, né? Estamos felizes de mais uma vez aqui para oferecer a Deus o nosso culto. Que Ele possa receber como um cheiro suave a sua narina. Amém? Aqueles que podem ficar sobre os seus pés, vamos fazer uma oração para iniciar este culto de adoração a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, aqui estamos mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus, para Te agradecer por mais essa oportunidade. A Tua palavra diz que, como nós alegramos quando dissemos, vamos à casa do Senhor, que essa alegria possa estar em nossos corações, que o Senhor venha abençoar cada um que está adentrando neste templo de adoração, nesta casa de adoração, que o Senhor possa visitar também, Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão assistindo pela internet, que o Senhor possa alcançar agora, que o Senhor possa dar força, sabedoria, discernimento, que nós podemos ser revestidos com Teu poder, que nós podemos neste momento Te adorar, Te glorificar e dizer que só o Senhor é Deus. E nesta noite nós queremos oferecer a Ti todo louvor, toda adoração, e que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha usar o ministro desta noite, que o Senhor venha usar os louvores que vai ser entoado aqui neste lugar para Ti, Pai. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que nós podemos sair daqui cheio da Tua presença, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, aproveitando que estão de pé, abra sua Bíblia, Salmo 122, um salmo que falou comigo muito essa semana, e acredito que é um salmo que muitos irmãos já leram ele, e falou algo profundo em meu coração. Salmo 122. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribunas, aonde os tributos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão o trono do juízo, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que Te amam. Haja paz dentro do teu muro e prosperidade dentro do teu palácio. Por causa do meu irmãos e amigos, direi, haja paz em Ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscamos o Teu bem. Amém? Quem pode aplaudir esse Deus? Amém? Podeis assentar, irmãos. Olha como que esse salmo é tão profundo. Quando ele diz assim, ó, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes nós estamos vindo adorar a Deus, oferecer Ele um culto de adoração com alegria. Mas quando nós adentramos neste lugar, nós somos transbordados de alegria. Mas essa alegria tem que nos acompanhar. Ela tem que estar em nossa casa,
ela tem que estar no nosso trabalho, ela tem que estar nas ruas. A presença do Espírito Santo tem que estar em nós. E aqui ele nos diz que nós temos que fazer um convite a alguém. Quantas vezes nós estamos vindo e convidamos, ei, vamos na igreja? E muitas vezes aquela pessoa não vem, mas você não para. Você vê ele de novo e fala assim, ei, vamos na igreja adorar a Deus. E mais uma vez você não tem sucesso. Na terceira vez você faz um convite e a pessoa diz, eu vou com você. Você não se sente alegre? Imagina Deus. É isso. Alegremos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. E que essa alegria possa estar em nós. Que nós podemos, aonde nós passarmos, levamos essa alegria de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E é uma palavra que Deus colocou em meu coração. Alegremos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Amém? Quero passar a oportunidade para o meu irmão Tuel para estar entoando um louvor do cantor cristão. Amém? Aleluia, graça e paz, saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, quero estar entoando o hino 188 do cantor cristão, juntamente com a igreja, tá? Vamos adorar esse Deus que é digno de toda adoração, amém? A nova do Evangelho, ouvir aqui, boas novas tão alegre, elas são para quem ouvir, assim Deus nos... Quer começar de novo, Tuel? Aleluia, amém? Se é para Deus, vamos fazer bem feito, né? Aleluia. Amém. Aleluia. A nova do Evangelho Já se fez ouvir aqui.
paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se nos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Passa a oportunidade para o irmão Amito para estar falando sobre dízimo e oferta. Após ele, a irmã Munira está na oportunidade para adorar a Deus. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Como parte de um culto racional a Deus, vamos ministrar sobre dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 10. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Eu sei que você está ansioso por liberar o seu coração a Deus aí. Malaquias 3, 10. Texto conhecido da igreja, mas que sempre fala ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos para o armazém, ou para a casa do tesouro, de acordo com a sua versão, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos. Atentem, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Aleluias. Poder sentar. Palavra de Deus através da boca do profeta Malaquias. Vejam que é Deus que disse, aqui diz o Senhor dos Exércitos. Foi Deus que disse, trazei. E Deus usou aqui o verbo imperativo, no imperativo afirmativo, trazei. Ele não disse aí, ele não deu aí nenhuma condicional, ó, se sobrar você traz, ó, se der você traz. Ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me, ou fazei prova de mim, também no imperativo. Nós devemos fazer prova de Deus quando obedecemos a palavra do Senhor. Na desobediência, eu te aconselho a não fazer prova, porque você vai se estrepar. Mas na obediência, faça a prova do Senhor, foi Ele que disse. E o versículo 11 diz o seguinte, e, ou seja, aqui agora tem uma condição: se você trouxer o teu dízimo, eu vou repreender. Eu quem? Deus. Eu vou repreender o devorador por causa de vós. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos fugir desse modernismo teológico que tenta colocar o dízimo como algo do passado.
é por conta desse modernismo que muitos têm se esfriado na fé. A fidelidade ao Senhor é prova de fé. Precisamos ter isso em mente. O modernismo teológico, ele sempre levanta problemas, mas ele não apresenta soluções. Precisamos cumprir o mandamento do Senhor, ou cumprir com o seu princípio bíblico, de trazer a Deus ou devolver a Deus o que é de Deus. O dízimo pertence a Deus, pois todas as coisas são dele. Todas as coisas foram feitas por ele. Precisamos aprender a renunciar o nosso eu e enaltecer aquele que está dizendo através da sua palavra o que devemos fazer. Honrar ao Senhor é isso. Significa reconhecer que ele é soberano para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Enquanto a irmã Munira adora ao Senhor, a igreja está na liberdade para dizimar e ofertar. Saúde a igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero te falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome a bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em tua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora este renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Toda a igreja conhece esse hino, amém?
A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Mais forte, declara isso. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tomamos posse da bênção hoje nesse lugar. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E se você veio aqui buscar uma bênção, eu profetizo na tua vida que você vai tomar posse hoje. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, bendito e grandioso Pai. Te damos graças, Senhor, pela vida daqueles que ofertaram e dizimaram na tua casa. Que tuas bênçãos, Senhor, encham os teus celeiros abundantemente, como está escrito na tua palavra. Senhor, bênção sem medida, meu Pai, sacudida, recalcada e transbordante, seja na vida dos teus servos, e o será para a honra e para a glória do teu nome. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus neste lugar? A presença dele aqui é real. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. E nessa noite a igreja quer conhecer os irmãos que vão dar honra com a sua visita. Acena com a mão assim, para que nós podemos saudar com bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Assim passa a oportunidade. O Ministério de Louvor está adorando a Deus neste lugar. Glória a Deus. Deus, aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos? Por favor. Vamos adorar? Vamos continuar adorando, né? Porque já foi adorado aqui o Rei da Glória nesta noite. E quem ainda não sentiu a presença tem que sentir. Porque Ele já é real neste lugar, não é verdade? Aleluia! Deus é santo. Você tem liberdade neste lugar. Salmos 28, 7 diz assim: que o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia e nele recebo ajuda. É dele que recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Deus é bom. E esse louvor vem confirmar que aqui é só alegria nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos adorar. Eita Deus! Deus poderoso! Vai inundando este lugar, papai querido! Tu és maravilhoso! Aleluia! Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar.
fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido, vive sem razão. Machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Aleluia! Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Eita Deus! Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Eita Deus! Inunda, papai querido, com teu Espírito Santo este lugar. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. E agora? Onde Jesus mora não há tristeza. Aleluia! Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É quem tem Jesus no coração. Aleluia! Jesus mora, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. Aleluia! Eita Deus tremendo! A palavra veio falando que é só alegria no seu coração. O louvor. Então, descansa no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, papai. Você vai adorando esse Deus. Abre a sua boca nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vá adorando. Vai dizendo como Ele é bom. Vai dizendo que Ele reina na sua vida. Vai dizendo que tudo é dele, tudo é para Ele nesta noite. Aleluia. Correrei para ti,
anseia por ti. Oh, aleluia. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como estou. É verdade. Preciso do teu ouro. Purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva e espero e anseio por ti. Eita Deus! Jesus maravilhoso nessa noite. Reina sobre o teu povo, Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro. Purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva e anseio e espero por ti. Aleluia. Santo, santo é teu nome. A igreja vai louvar comigo agora. Oh! Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim, oh Deus. Sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Continua, Beck. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, papai, nessa noite, nos rendendo a ti nesta noite, Deus. E o Senhor vai fazer uma grande obra, Deus. Faça grande obra, papai querido. É o teu povo que clama por ti nessa noite. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Deus.
Ele nessa noite. Abra tua boca, fale com Ele nessa noite. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você tem liberdade para falar com Ele nessa noite. Você tem liberdade, irmãos. A palavra diz que você tem liberdade. Coloca todos os seus anseios para Ele nessa noite. Tudo aquilo que te machuca nessa noite, vai falando com Ele. Vai colocando no trono dEle nessa noite. Não perca a oportunidade. Oh, aleluia. Vai falando com Ele que nós vamos adorar. Continuar adorando. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, papai. O teu reino é um reino eterno. O teu reino é um domínio que dura em todas as gerações. Todas as gerações. O teu reino, ele é eterno. Salmo 145 diz isso, no versículo 13. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A promessa já foi feita. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Verdade. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Oh! Aclame ao Senhor
trazendo essa promessa aí no seu coração. Ele trouxe no seu coração essa promessa. E Ele vai cumprir essa promessa. Vai dizendo para Ele: as promessas dele é incomparáveis. Quero ouvir, igreja. Bora, igreja. Mais uma vez. Oh, aleluia. Oh, Incomparáveis são tuas promessas pra mim. aleluia. Adore. Adore Ele nessa noite. Oh, aleluia. Pode aplaudir. Deus é poderoso. Ele é maravilhoso. Eu sou uma promessa. Aleluia. Você é promessa. Não esqueça disso, irmãos. Não perca a oportunidade de adorá-lo. Aleluia. Não perca. Aleluia. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Que promessa é essa? Jesus vai dizer lá em Tessalonicenses 4, 16 até o 18: e Ele virá sobre as nuvens com seus anjos, e assim soará a trombeta, aonde subirão aqueles que descansaram em Cristo, e depois aqueles que esperam em Cristo. E se você toma posse dessa bênção, glorifica Ele, essa promessa que Ele fez para nós. Ele virá nos buscar e nós iremos de encontro com Ele e dizer: Maranata, ora vem, aleluia. Aplaude a Deus nesta noite, aleluia. Essa promessa que nós temos, Ele vai vir nos buscar, aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela promessa que o Senhor fez. Que nesta noite nós vamos agora alimentar da Tua palavra. Que o Senhor venha agora falar em nossos corações. Que o Senhor venha usar o ministrador dessa noite. Que essa palavra possa falar em nossos corações. Que nós podemos estar atentos a ouvir a Tua voz. Que nós já sentimos a Tua presença, mas nós queremos mais. Nós queremos mais. Fale conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Passe a oportunidade, pastor Edmilson. Glória a Deus, graça e paz, amados. Amém. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que bom que você está aqui nesta noite de adoração ao Senhor. Aleluia. Cumprimento também os nossos amigos internautas, aqueles que cultuam o Senhor conosco nesta noite, através do Facebook. Onde você estiver, que a paz de Cristo possa também alcançar a tua história, a tua vida, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus. Sabemos, queridos, que está chegando o grande dia, o grande momento em que Cristo cumprirá a sua promessa. Grande momento em que Cristo descerá para buscar a sua igreja. Aleluia.
Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Glória a Deus. Hoje nós estamos cada vez mais perto de vivenciarmos o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Vamos ler juntos? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, pela força, obrigado, Deus, pelo teu Espírito que nos orienta nesses tempos. Pai querido, neste momento, que privilégio me é concedido nesta noite, Pai, esta oportunidade de falar da tua palavra. Senhor, eu dependo exclusivamente do Senhor. Pai querido, eu submeto todo conhecimento, Pai, teológico, todo conhecimento que eu possa adquirir, eu submeto a tua direção e a tua vontade, e que eu seja tão somente, Pai, um instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que está escrito na tua palavra. Senhor, que aqueles que me ouvem, cada pessoa, Pai, que me ouve nesta noite, tenha o entendimento iluminado pelo Espírito Santo, pois a tua palavra diz: Espírito Santo, tu és aquele que nos dá entendimento desta palavra. E eu, Senhor, te peço que todos aqui me ouçam, e ouçam com clareza, de modo que possam conhecer os teus planos e os teus propósitos. Senhor, que ninguém fique com uma mente infrutífera, mas que todos possam assim, Deus, entender tua palavra com muita clareza. Eu oro a ti, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Diga graças a Deus. Aleluia. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite, queridos, sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. E quando nós falamos sobre o nome de Jesus, nós estamos falando da pessoa do próprio Jesus. Não tem como divorciar uma coisa da outra. Não tem como você falar do nome de Jesus e não estar falando do próprio Cristo. Aleluia. E o texto que nós acabamos de ler
geralmente é um texto que se lê em períodos natalinos. Mas Mateus, o evangelista Mateus, ele nunca teve esse propósito de escrever esse texto para ser lido somente em dia de Natal. Mas ele mostrou que Cristo, o Jesus que nasceu, a forma como ele foi gerado pela atuação do Espírito Santo, é para mostrar que isto era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento acerca do Messias. E Jesus tinha todas as características do Messias profetizado no Velho Testamento. Maria agora está gestante. E este é o momento em que o anjo aparece a José. No Evangelho de Lucas você vê que o anjo fala com Maria, mas aqui o anjo fala com José. O anjo vem em sonho falar com José. Maria está gestante, José. E no ventre dela tem um menino. E o nome desse menino tem que ser Jesus. O nome dele deve chamar-se Jesus. Jesus. Você pode dizer comigo? Jesus. Nós precisamos ter o hábito de clamar o nome de Jesus constantemente. De invocar o nome de Jesus. Lembre-se do nome de Jesus todos os dias da sua vida. Mas aquele menino chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Queridos, o nome Jesus significa Salvador. E o nome Cristo significa ungido. Quando nós unimos esses dois nomes, Jesus mais Cristo, nós temos Salvador ungido. Aleluia! No ventre de Maria estava o Salvador ungido. O Salvador ungido. E é isso, queridos, que quando você abre a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 61, de 1 a 3, o profeta Isaías começa a dizer assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os quebrantados do coração, para apregoar o ano aceitável do Senhor, abertura de prisão aos presos. Irmãos, e quando Jesus está na terra, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus está na sinagoga, e ele então pega aquele rolo, e ele começa a abrir aquele rolo, e começa a ler exatamente esse texto do profeta Isaías. E ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e abrir a prisão aos presos. Aí Jesus fecha então aquele livro, e ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Porque ali estava o Salvador ungido. E quando Isaías fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando algo acerca de Jesus. Jesus Cristo é um Salvador ungido. Ungido de Deus. Aleluia! Ungido de Deus. Mas é interessante, queridos, notar que na cultura judaica, geralmente quando se colocava o nome em uma criança, não era apenas para diferenciá-lo de outra. Nós brasileiros,
geralmente não nos preocupamos com o significado do nome. Mas geralmente, queridos, quando um judeu, ele colocava o nome numa criança, primeiro, ele olhava a circunstância, o momento em que aquela criança estava vivendo no seu nascimento. Depois eles consideravam o que aquela criança seria. Depois eles olhavam a obra que aquela criança realizaria. Por isso, aquele menino do ventre de Maria precisava chamar o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus, ele é Salvador. Entende isso nessa noite, amém, queridos? Então, o menino nascido do ventre de Maria teria o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo do seu pecado. Lembra que eu disse para você? Quando o judeu colocava o nome numa criança, ele relacionava o nome daquela criança com a obra que ele realizaria. Evangelho de João, capítulo 3 e 17, irmãos. Lá diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode dizer comigo? Porque Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a obra que Jesus iria realizar. O nome estava ligado à obra que aquele menino iria então realizar. Ele seria o Salvador do mundo. Ainda Jesus é o único Salvador. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus é o único que pode livrar o homem da condenação eterna. Jesus é o único. Mas o nome de Jesus, irmãos, ele é um nome incomparável, e não existe nome semelhante ao nome de Jesus Cristo em todo o universo, em toda a terra, em todas as culturas, em todas as épocas. Nunca existiu um nome semelhante ao nome de Jesus. Estou aqui nesta noite para exaltar o nome de Jesus. Aleluia! Não existe, irmãos, em toda a terra um nome semelhante ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não! Olha o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e verso 9. Depois que Jesus morreu na cruz, agora o Pai o ressuscita e lhe dá um nome que está acima de todo o nome. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que eu estou dizendo que não existe um nome semelhante ao nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. De todo nome. Ele está acima. Ele foi exaltado pelo Pai e recebeu um nome que está acima de todo nome. Queridos, e não existe um nome tão elevado quanto o nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, 18 a 21, irmãos. Olha o que Paulo diz lá. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O que mais que diz aí, irmãos?
E quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, que mais? A qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Que mais que diz aí, irmão? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome, aleluia, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Se você vai aplaudir, pode aplaudi-lo. Aleluia. Não existe, irmãos, nesse século, nenhum nome que possa ser pronunciado, nomeado, entre os homens, mais poderoso que o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo já adianta para nós, dizendo que nem no futuro, nem nos tempos vindouros, no futuro, nunca existirá um nome que esteja acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome de poder. Todo principado, potestade, demônios, diabo, demônio, Satanás, ninguém tem um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Aquele menino gerado no ventre de Maria receberia um nome, irmãos, que jamais alguém poderia ter um nome semelhante ao dele. Jamais. Jamais ninguém poderia ter. E a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus enviou alguns discípulos para evangelizar. Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 18 a 20. Ele enviou 70 homens. Ele disse assim: vai e faça a obra. E eles foram. Passado um tempo, eles retornam para Jesus. E eles dizem assim: Jesus, por causa do teu nome, até os demônios se nos submetem. Entende isso nessa noite. Os demônios não gostam de ouvir isso. Que eles estão debaixo do nome de Jesus. Eles estão debaixo do nome de Jesus. Os discípulos retornam e dizem: Jesus, por causa do teu nome, os demônios se nos submetem. Aí é o momento que Jesus diz a ele assim: olha, alegrai-vos muito mais, porque o vosso nome está escrito no céu. Mas isso é o que o próprio Cristo ensina, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, 17 e 18. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: e estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. O que vão fazer? Vão expulsar demônios. Vão curar os enfermos. No nome de Jesus. Os demônios, eles são expulsos na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus já concedeu essa autoridade aos seus discípulos e à igreja também. Voltemos ao início do que eu disse. Aquele menino receberia o nome devido à obra que ele faria. Jesus veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Por isso os demônios se submetem a ele, porque Jesus é o nome de poder. É o nome de poder
E agora Jesus então diz: se vocês crerem no meu nome, vocês também irão expulsar os demônios. Então a autoridade, irmãos, o poder para expulsar o demônio está no nome de Jesus. Está no nome de Jesus. Se você pensar o combate que foi para eu estar ministrando isso aqui nessa noite, você não faz ideia. Mas a autoridade está no nome de Jesus. Aleluia! Está no nome de Jesus. Os demônios se submeteram aos discípulos por causa deste nome, por causa do nome de Jesus Cristo. E enquanto Jesus esteve na terra, irmãos, Ele realizou obras maravilhosas. Ele perdoou pecados. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, 17 a 26, alguns homens, eles tomam um paralítico e levam até Jesus, mas não tinha como entrar na casa pela porta, porque onde Jesus estava, sempre havia uma multidão em volta dele. O que eles fizeram? Subiram pelo telhado, abriram um buraco no telhado e desceram o homem na frente de Jesus. E Jesus, olhando para aquele homem naquela situação, Jesus então diz a ele assim: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. E alguns escribas e fariseus começaram a dizer: quem é este para perdoar pecados? Aí Jesus diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. Jesus pode perdoar os seus pecados. Ele pode te declarar inocente, como alguém sem culpa. É só Jesus. É só Jesus. A obra que Jesus faz, ainda hoje, de perdoar o homem dos seus pecados e declará-lo como inocente perante Deus. Quando Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados, Jesus então estava afirmando a sua autoridade para perdoar pecados. Só que para os fariseus eles diziam assim: só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não entendiam que Jesus era Deus. Jesus é Deus, irmãos. Jesus naquele momento assume a prerrogativa divina de perdoar pecados, porque Ele é Deus. Ele estava ali perdoando aquele homem. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, tem poder para perdoar pecados. Vou repetir de novo. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, tem poder para perdoar pecados. Aleluia. Por isso que João, ao escrever 1 João 1,7, ele fala assim: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é interessante que quando Jesus olha para aquele homem, ele diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Porque no céu não tem pecado. Então é aqui na terra que Ele perdoa. Jesus quer te perdoar nessa noite. E é só Ele que pode te perdoar. Ele quer te libertar desse sentimento de culpa, de peso. Jesus quer te limpar. Ele quer te purificar. Quando João fala, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele está falando do sacrifício da cruz, irmãos. Ele está falando que por causa daquele sacrifício, Ele nos perdoa, Ele nos limpa. Ele nos limpa.
Então Jesus tem poder para perdoar pecados. Aquele menino que estava no ventre de Maria receberia o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele tinha uma obra a realizar. Ele perdoou pecados. Ele libertou cativos. Ele disse: esta escritura se cumpre hoje. Que escritura que ele falava? Isaías 61. Ele é o libertador enviado por Deus. Você não precisa mais viver oprimido pelo diabo, pelos demônios, não. Porque Jesus liberta. É isso que diz o Evangelho de João capítulo 8, 32, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por causa do nome de Jesus, as pessoas são libertas, porque Jesus, Ele libertou pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, de 1 a 20, você vai ver Jesus libertando um homem gadareno. A Bíblia diz que aquele homem havia sido preso por grilhões e cadeias. Ninguém segurava ele. Ninguém, cadeia nenhuma, corrente nenhuma. E quando Jesus chega na terra dos gadarenos, irmãos, é incrível como Jesus sempre chega onde a gente está. E Jesus chega na sua vida nessa noite para te libertar. Ele chega na tua terra para te libertar nessa noite. Aí Jesus então está de frente com um homem endemoniado. Mas ele estava com uma legião. Uma legião, nada menos, nada mais que 6.000 demônios. Mas aquele que recebeu o nome, que está acima de todo principado, pode se levantar o inferno inteiro. Que ele tem poder. Ele tem poder para libertar. Pastor, mas são muitos demônios. Jesus liberta. Jesus limpa a sua vida. Porque Ele tem poder para isso. Jesus expulsou aquela legião de demônios. Depois as pessoas ficavam maravilhadas de ver como que aquele homem agora estava em são juízo, limpo, abençoado, tranquilo, de boa. Mas por que ele estava daquele jeito? Porque Jesus o libertara. Porque Jesus quebrou as suas correntes, expulsou os demônios da sua vida. Aí Jesus chega, olha para a igreja e diz assim, no Evangelho de Mateus 10, 8, ele fala: expulsai os demônios. Expulsai é uma ordem. Jesus diz à igreja: expulsem os demônios. Querem fazer leis para impedir a gente de expulsar os demônios. Porque diz que demônio gera religião, demônio gera opressão e escravidão. Isso eu sei que gera. Jesus diz à igreja: eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Está lá, Lucas capítulo 10, 19. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Ele libertou e Ele investe, Ele reveste a igreja de autoridade e de poder para isso. O poder da igreja está no nome de Jesus. Não está no nome do pastor. Não está no nome da denominação. Ah, tem que chamar o pastor de tal igreja, porque daquela igreja expulsa o demônio. Conversa, irmão. Se você não tiver revestido com o sangue de Jesus, não vai. Porque quem expulsa o demônio é o nome de Jesus. Eu vos dou poder, eu te dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Aquele menino do ventre de Maria receberia o nome de Jesus, porque ele libertaria as pessoas de toda a escravidão do diabo. Ele curaria pessoas. O nome de Jesus cura. Ele curou a sogra de Pedro. Pedro tinha mulher, irmãos, e a sogra estava doente. Jesus chega na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Está escrito em Lucas 4, 37 a 42. Porque Jesus tem um poder para curar.
Se você está enfermo, em nome de Jesus eu profetizo a cura que o teu corpo físico precisa nessa noite. Recebe a cura em nome de Jesus. Pedro, quando chega em Lida, está escrito em Atos 9, 32 a 34, lá tinha um homem chamado Enéas, enfermo há 8 anos. Pedro chega para ele e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E ele foi curado. Profeticamente nesta noite, irmão, irmã, meu amigo, eu declaro para você, eu não sei o teu nome, mas em nome de Jesus eu declaro: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, me fala o seu nome aí, que eu quero te profetizar agora que Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, porque esse nome tem poder. Receba saúde nos órgãos do teu organismo. Receba saúde nos teus olhos, na tua coluna, nos teus braços, no teu coração, nas tuas veias. Em nome de Jesus, Jesus Cristo te dá saúde. Recebe saúde. Se você recebe, toma posse. Fale, eu recebo em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. E eu vim aqui nesta noite para exaltar o nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Pedro e João estavam indo para o templo orar às 15 horas. Hora nona. Chega um homem lá que fica na porta do templo. Esperava receber dinheiro. Pedro diz assim: eu não tenho dinheiro. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Por causa do nome de Jesus. É por isso que nós estamos de pé. É por causa do nome de Jesus. E para fazer de conta que estou finalizando, Jesus realizou obra de salvação. Pedro, quando está diante do Sinédrio, igual estou diante de você, Atos capítulo 4, 12, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diz a Bíblia, Atos capítulo 2, 21, Pedro fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há salvação em Jesus Cristo. Por isso você precisa confessá-lo como teu Senhor e Salvador. É este nome chamado Jesus que você deve confessar como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque só Jesus salva. O menino gerado no ventre de Maria receberia o nome de Jesus, porque ele seria o Salvador do mundo. Ele seria o Salvador da humanidade. Ele seria a salvação de Deus providenciada para livrar o homem da condenação eterna. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10, 8, 9 e 10, ele diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Serás salvo. Então é hora de você declarar este nome sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua fronte. Eu quero que chame as crianças para uma apresentação, mas antes eu quero ministrar este nome sobre a tua vida. Eu quero ministrar este nome sobre a tua vida. Este nome que é sobre todo nome. Este nome que em nenhum tempo da história, nem no presente, nem no futuro, jamais haverá um nome como este. O nome de Jesus. Por isso, nesta noite, eu declaro, eu confesso, eu ministro o nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa,
sobre os teus negócios, sobre a tua história. E em nome de Jesus, que você receba cura, seja liberto, seja restaurado. É no nome de Jesus que nesta noite tua história começa a ser mudada. Por causa do nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As crianças estão com a oportunidade neste momento. Em nome de Jesus, né, irmãos?
Não está saindo. Agora está. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho do que nós temos feito com as crianças. Nesse mês nós temos ensinado a eles sobre a obediência. Todo mês, com várias histórias. Nós ensinamos eles hoje sobre Pedro, Tiago e João, né? Que eles vivenciaram um grande milagre, porque eles decidiram obedecer à palavra do Senhor, um comando que Deus havia dado a eles. E que todos os dias nós possamos, assim como eles, né? Assim como Pedro, como Tiago e tantos outros personagens bíblicos, decidir obedecer o Senhor em todo o tempo. Amém, amém, irmãos? Glória a Deus, crianças! Aleluia! E nós queremos também aproveitar essa oportunidade para convidar você que entende o quão importante é pregar o evangelho às crianças. Nós estamos aqui e nós precisamos de pessoas que nos apoiam, pessoas que amam as crianças, pessoas que entendem a força e a grandeza deste chamado. Então nós contamos com a sua ajuda, amém? Glória a Deus, podem aplaudir a Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Vamos colocar de pé. Irmão, nós estamos montando a equipe do Ministério de Crianças. E nós precisamos, e tem 99,9% de mulheres. E nós precisamos da ajuda masculina aí. E nós já tivemos um treinamento sábado retrasado. E vamos ter um ou outro agora esses dias. Então, aquele homem que quiser trabalhar como auxiliar no Ministério Infantil, procure a Angélica, ou então procure a mim, ou então a Mari, e venha ajudar a gente, amém? Você vai entrar numa escala para ajudar a gente no Ministério Infantil. Então, assim, pastor, eu posso participar? Sim, procure a gente. Nós queremos também os homens junto conosco, mas também você, mulher, que deseja, que gosta de trabalhar com crianças, abençoar a vida das crianças, venha, vai ser bem-vindo, vai ser bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, te adoramos e bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida destas crianças. Nós abençoamos, Pai, os filhos de todos os irmãos que estão aqui. Abençoamos, Pai, ministrando teus cuidados sobre eles em todo o tempo da sua história. Pai querido, amanhã, segunda-feira, uma nova jornada de trabalho estará diante de nós. Nós pedimos a Ti, Pai, seja conosco. Nós queremos a Tua presença. Nós almejamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam, amém. Deus te abençoe. Ótima semana, em nome de Jesus.